Olha, Deus colocou em nossos corações, com o apoio total aí do meu esposo. Comecei a viajar, indo visitar ribeirinhos, fazendo doações. Começamos em Maués. Com tempo depois, através do nosso amigo, nosso nobre pastor Benjamin, aqui de Manaus, deu a sugestão que Caburi, distrito de Parintins, seria uma ótima opção. A comunidade de Caburi vive a seguinte realidade. Ela é uma agrovila, ela fica à margem direita do rio Amazonas, já bem próximo a Parintins, e ela serve de sede para várias outras comunidades menores que tem ao redor. E por ela dar esse suporte para as comunidades menores, o prefeito lá tem investido em Caburi. Caburi hoje tem 2 escolas, uma estadual, uma municipal. Tem um posto médico que tem atendimento médico a cada 15 dias. Na ausência da médica, tem a ambulância que socorre os ribeirinhos. E a necessidade maior que nós observamos lá, que é de onde nasceu o nosso sonho de plantar uma base missionária ali, são as crianças. As famílias lá têm bastante crianças, tem lares desestruturados, que pais vivem separados, e as crianças precisam muito de um apoio educacional e também de ajuda para a alimentação. O preparo sempre tem que começar com o preparo espiritual, jejum, oração e também campanha entre amigos, porque um objetivo assim não se faz sozinho, não se alcança. Então, entre amigos, nós alcançamos, além do preparo espiritual, o que era necessário. Olha, nós levamos 70 Bíblias, levamos várias roupas, cestas básicas, medicamento, então foi bênção essa viagem. 6 meses de preparação direto. Como esse direto? Levantando a necessidade que nós precisávamos suprir emergencial e também realizando essa campanha chamada Ação Entre Amigos. O que é Ação Entre Amigos? Nós promovemos sorteios para levantar aí fundos para ajudar a suprir a necessidade dessa viagem. Foi arrecadado em torno de R$9.000. Não de uma só vez. Nós saímos de Manaus com um valor aproximadamente de 7.000. Chegou lá, houve uma necessidade de nós ampliarmos o trabalho. Eu fiz uma live lá no beiradão de Parintins e nós alcançamos então no total todo R$9.000. Foram 7 pessoas aqui de Manaus, pois em Parintins foram mais 3 pessoas para nos ajudar lá em Caburi. Esse percurso ele começou em Manaus. Ao sair da minha casa, os pastores que vêm de fora se hospedam aqui na minha casa. Então nós tivemos que ocupar 2 veículos, uma caminhonete para levar todo o material arrecadado e mais um outro carro de passeio para levar a equipe. Ao chegar no porto de Manaus, começou então aí a primeira aventura que nós missionários vivemos. O barco que nós havíamos fechado o pacote não aceitou mais devido ser muita roupa, muitas sacolas de roupa. Então imagina, na hora tivemos que correr para outro barco, fizemos pacote e seguimos em outro barco. 18 horas de barco, Manaus a Parintins, não vai direto a Caburi. Chegamos em Parintins por volta das 6 da manhã, ali desembarcamos. Ficamos no que nós chamamos beiradão de Parintins, na beira do rio mesmo, aguardando a lancha que segue para Caburi. Em Caburi nós chegamos às 15 horas, sendo que de Parintins nós saímos ao meio-dia. São 3 horas de lancha, que é uma embarcação bem menor, e chegamos lá às 15 horas em Caburi. Olha só, é muito interessante nessa chegada, porque nós chegamos, o pastor estava nos aguardando, ele sabia que nós levávamos muitas doações, precisávamos de um carro e o carro estava lá. A nossa primeira parada foi a pousada onde ficamos hospedados. E diga-se, ficamos hospedados ali na pousada porque a casa dos nossos irmãos não tinha condição de receber toda a equipe. Então, por isso, na pousada. E na sequência, nós já iniciamos a ação de fato. Como começa?
levamos muitos medicamentos e não basta chegar na comunidade e sair distribuindo medicamento, tem que ter a responsabilidade nisto. Por isso procuramos o posto médico, a médica estava de plantão, conversamos com ela e foi interessante que do posto médico ela foi até a pousada, fizemos toda a seleção da medicação e destinamos com a orientação da médica da comunidade, que ela atende 15 dias dentro da comunidade. Aí nós retornamos à pousada para nos organizar, ou seja, para tomar o banho e irmos jantar, que o jantar era servido na casa do pastor do campo de Caburi, pastor Carlos, que nos hospedou ali, fazia todas as nossas alimentações, então nós ficávamos entre a pousada, os serviços de campo e a casa do pastor Carlos. Nós retornamos após o jantar por volta de 21 horas para já organizar as atividades do dia seguinte, que no dia seguinte as atividades começavam às 5h30 da manhã. Esse primeiro dia, ao amanhecer, primeiro reúne-se a equipe, dá o bom dia um ao outro, faz a oração e revê a ação de cada um, pois cada um vai com uma missão. Depois de repassar a missão, nós fomos ao café na casa do pastor Carlos às 8 horas da manhã. Depois desse café, nós fomos cada um para porta em porta, o que nós chamamos de evangelização corpo a corpo. Essa evangelização ela começou em torno de 8h30 após o café e foi até às 14 horas quando retornamos para o almoço. Uma experiência apaixonante, eu diria apaixonante, porque quando você bate na porta de alguém e a pessoa te recebe, ela te dá a oportunidade de você conhecer a verdadeira realidade dela. E é isso que é impactante, você saber ali o que a pessoa precisa para você procurar suprir, além da oração, ajudar com aquilo que nós chamamos de ação humanitária. Após a evangelização, que é de porta em porta, a equipe retornou às 14 horas para a casa do pastor Carlos, bem cansada, com o sol quente. Então sentamos à sombra, tomamos uma água, fizemos a avaliação, que nós trocamos a experiência de como é que foi a receptividade na comunidade. E então almoçamos e de lá seguimos já para a palestra, que foi um próximo passo sobre a saúde da mulher. Essa palestra foi assim engrandecedora. A médica da comunidade, ela aceitou o nosso convite, foi nos auxiliar, pois nós levamos uma enfermeira que cuidou de toda a palestra, mas a presença da médica ajudou muito. E a comunidade estava lá em peso. Olha, o local encheu. O que nos chamou a atenção é a quantidade de crianças, muitas crianças, e as mães levam porque não tem como deixar as crianças. E nós estávamos preparados para atender as crianças, ainda bem. Pois enquanto a palestra acontecia, as crianças estavam sendo atendidas por outra equipe, inclusive com muitas guloseimas para as crianças. A palestra foi das 17 horas, ela iniciou ali às 17h15 e se prolongou até às 18 horas, pois nós tínhamos um outro compromisso à noite. Era um culto ao ar livre. Esse compromisso ele começou às 19 horas, o culto bem numa esquina de uma rua principal, e deu muita gente. Foi o primeiro impacto que nós podemos ver o resultado do nosso trabalho na comunidade, pois muita gente presente, e entre os presentes as aceitações, as pessoas confessando Cristo, que é o que nos dá essa alegria. Nós tivemos ali em público 2 pessoas aceitando Jesus. Após o culto, nós retornamos para a casa do pastor, porque eram as refeições na casa do pastor. E após o jantar, então que fomos para a pousada, cerca de 23 horas, nós nos recolhemos para o dia seguinte. Na sexta-feira, esse segundo dia na comunidade, após o café, às 8 horas, sempre na casa do pastor, nós fizemos a oração em equipe e fomos atender visitas pedido. Que são pedidos? Como nós passamos de casa em casa, as pessoas procuraram a casa do pastor pedindo para nós retornarmos para fazer oração.
Então, amanhã do segundo dia na comunidade, em completação, aconteceu atendendo a oração nas casas. Essa oração ela aconteceu das 8 até as 11, porque nós precisávamos embarcar de retorno a Parintins ao meio-dia, na lancha que sairia ao meio-dia, mas que não aconteceu. Após a visita de casa em casa, nós fizemos exatamente o que Deus planejou, porque olha, nós voltaríamos ao meio-dia, mas perdemos a lancha por conta de uma informação trocada. A pessoa nos deu um horário e quando nós chegamos lá, a lancha já havia saído. Então, o que fazer? Retornamos para a pousada e prosseguimos visitando as pessoas e o mais importante, como não estávamos com a agenda planejada para este dia, resolvemos ficar em equipe na casa do pastor, conversando, orando, mas olha, aconteceu algo extraordinário. Tornou-se um avivamento, oração, cântico, agir de Deus e muita gente de fora chegando. E o que nos chamou a atenção é que no momento que nós cantávamos, orávamos, ia chegando pessoas pedindo oração por libertação, pessoas chegando até caindo, pedindo ajuda. E nós havíamos feito apenas uma sopa para a equipe. E quando vimos o número de pessoas muito grande, eu me preocupei. Como ali coordenadora, eu digo, Senhor, e agora tanta gente, o que vamos fazer? Mas acredite, a sopa deu para todo mundo. Após a sopa, a conversa, um jovem pediu oração que ele estava com muita dor mesmo na costa, ele não estava quase se mexendo. Então nós fomos até ele, oramos. E quando nós dissemos amém, o jovem bradou com a mão levantada, dizendo que a dor havia passado, que ele não estava mais sentindo dor. Então isso é muito impactante, não tem como você ver e você não sentir o impacto. Nós pedimos ao povo para voltar para casa e em paz, que Deus estava com eles. Aí nós nos recolhemos, nos preparamos para o dia seguinte, que começou exatamente 3h30 da manhã. A equipe toda de pé, arrumando seus pertences, entregando a chave da pousada e indo para o porto de Caburi, onde pegamos a lancha e saímos do porto às 5 horas da manhã, saindo de Caburi, chegando às 7h30 em Parintins. Para retornar para Manaus, nós tivemos que passar por Parintins, porque, volta a dizer, não tem como ir direto a Caburi. Até tem, mas se fretar lancha aí está muito além da nossa possibilidade. Então retornamos a Parintins, fomos recebidos pelo pastor do campo, o pastor Leandro, nos serviu um ótimo café. E estávamos ainda concluindo o café, chegou alguém nos chamando, olha, missionária, o pastor está te esperando lá na igreja para tu ministrar a lição e já começou. Então isso a gente bate retirado. O que é bate retirada? Digo para a equipe, bora deixando o café e correndo para a igreja. E todo mundo foi, passou um culto abençoado. Foi uma escola bíblica linda. Mas nós ficamos em Parintins até a noite, porque o barco só saiu à noite, então nós tivemos a tarde toda em Parintins. Uma missão dessa, em equipe, vivendo algo que você não tem ideia de como vai acontecer, você aprende muito. Mas o que nos chamou a atenção é que quando você confia no agir de Deus e se coloca à disposição, Ele cuida de tudo. Não nos faltou nada, mesmo com o imprevisto de perder a lancha, tivemos que ficar mais um tempo, um investimento maior em pousada, em alimento que não estava previsto, mas Deus supriu tudo. E a lição é engrandecedora. Faça aquilo que Deus tocar o teu coração, que Ele vai te honrar. Eu me sinto agraciada por Deus, uma pessoa, como diriam sortuda, mas eu digo mesmo abençoada. Primeiro, de ver Deus agir, Deus fazer coisas que um ser humano não consegue imaginar. Você não tem a condição de executar algo, mas Deus supre, Deus dá tudo. E o melhor, conhecer pessoas fantásticas, pessoas de outros estados
que se interessaram em vir, conheceram, amaram o projeto. E amigos que dizem assim, olha, tu não tá só, vou te ajudar. E começa um amigo buscando outro, é como uma rede. Um vai pedindo ajuda de outro e chega um montante para a gente realizar a obra de Deus, que é gratificante. As pessoas que eu gostaria de agradecer, olha, não vou citar o nome de todos, porque com certeza eu iria cometer equívoco. Mas há agradecimentos também que não podemos deixar para depois. E claro que primeiro de tudo Deus, depois de Deus é o meu esposo, que é o diácono Edson Tavares, que esse é parceiro, é como diz, abaixo de Deus ele é o meu todo aqui, meu tudo. E depois dele então a família, que tem a compreensão aí pelas viagens, e diga-se, ousada. Porque o próprio esposo, Edson, ele fica preocupado de saber que eu não tenho os recursos necessários e diga eu vou, e Deus vai abrindo portas. Então, ao meu esposo Edson, aos pastores, Miguel Júnior de São Paulo, que foi assim um instrumento de Deus para incentivar, para acompanhar, o pastor Donaldo de Mato Grosso, o pastor Leandro e o irmão, se não me engano, é Miguel, o irmão Miguel em Parintins, que cedeu a casa dele para a gente ficar hospedado em Parintins. A missionária Maria da Guia, também de São Paulo, o pastor Carlos, que nos recepcionou, que nos levou para conhecer a cidade, ou melhor, a comunidade ali em Caburi. E o pastor Benjamin, daqui de Manaus, que foram pessoas que acreditaram, abraçaram o projeto e nos acompanharam. Aí tem a equipe daqui de Manaus, que é muito grande. Se eu for citar, aí sim eu vou cometer um grande erro que eu não gostaria de deixar alguém de fora. Os próximos planos a se realizar em Caburi é a sequência do primeiro impacto. Nós fizemos o levantamento, hoje nós já conhecemos o que a comunidade necessita, então a próxima viagem já programada para o próximo dia 5 de setembro agora de 2024, levando cesta básica, alimento para as crianças e também roupas e bíblias. Porém, o melhor de tudo é que Deus está nos dando uma oportunidade de um imóvel que está à venda. E como eu disse no início, o melhor de tudo, a experiência, é saber que Deus honra aquele que nele confia. Então nós queremos comprar, e eu até já declarei que vamos comprar aquele imóvel para montar ali uma base missionária e não ser mais apenas uma ação por ano, mas ser um trabalho contínuo, atendendo as crianças que muito necessitam ali naquela comunidade. Para essa realização dessa conquista é contar com o apoio dos amigos, dessa ação solidária, aquela pessoa que tem amor e que ele em si não tem os recursos suficientes para doar, mas que busquem outros amigos. É essa rede buscando ajuda. Olha, até que para mim, olhando assim, é um valor muito alto. Mas confiando em Deus e contando com os amigos, imagina 20 mil reais para comprar um imóvel pronto para montar a base. Eu penso que isso entre amigos nós podemos alcançar. Nós fizemos o levantamento e acabamos descobrindo que lá não tem um ensino, um atendimento a nível de primeiro ciclo ali, educação infantil, não tem. E é o que nós queremos trabalhar com educação infantil, já até desenvolvemos o projeto, já temos professores dispostos a nos ajudar, só falta consolidar a base, que é comprar esse imóvel. Ali eles procuram viver da pesca, do plantio, porque emprego mesmo na comunidade são poucos, que é parte do poder público que tem ali o estado e o município. Mas as pessoas fazem o que podem, lutam pelas suas dignidades. Os jovens hoje eles já têm ali um curso técnico, o estado implantou, mas é aquilo, concluir o curso técnico, cadê a oportunidade de emprego? Não tem. Nós já preparamos para a próxima viagem
o atendimento da capelania escolar. Nós vamos agora para dentro das escolas, conversar com alunos, coletar ideias, porque eu não posso chegar lá e implantar uma ideia minha sem conhecer a realidade. Então, depois do próximo passo, que será conversar com jovens, com certeza juntos nós vamos criar aí um mecanismo para ajudar esses jovens. Depois que nós conhecemos a realidade, a gente fica impactado. E hoje eu diria que sou solidária, porque me imagino morando ali, tendo meus filhos, fazem o curso técnico, não tem oportunidade, tem que ir para a cidade grande. E aí fica aquilo, os filhos vão e eu fico, mas e o coração? Então, qual o nosso objetivo maior na comunidade? A intercessão para Deus enviar meios. E pasme, já estou aí com uma audiência marcada com o prefeito de Parintins, porque uma ação missionária, ela não pode ir ali, faz um trabalho e pronto, ano que vem volta, faz culto. Não é isso. Uma ação missionária, ela tem que produzir efeito. E o que é que nós vamos apresentar ao prefeito de Caburi? Exatamente um pedido para que ele abra um polo, que tem como abrir um polo de trabalho da própria comunidade ali, do ecossistema da comunidade, para que os jovens tenham uma ocupação. Não todos, lógico, mas uma parte já com certeza será beneficiada. Para você que está assistindo esse documentário, eu quero dizer para você que Deus, Ele é Senhor, Ele ama a todos, independente se está lá numa comunidade ribeirinha, que às vezes a gente nem pensa, que imagina, não tem noção, e quando chega lá é totalmente impactado. Aí eu digo para você, venha conhecer, você não pode ir, é o mais importante, ajuda quem possa. Há pessoas que tem a disponibilidade de tempo, tem o amor, quer ir, quer evangelizar, mas não tem recursos. Então, por isso, nós precisamos aí dessa ação missionária, para que nós possamos chegar lá, comprar esse imóvel e trabalhar. Então, olha, nos ajude. O recado principal que eu gostaria de dizer para todos vocês, por mais que não seja muito, presta atenção. A cada pouco, se juntando com outros poucos, se chega a um montante. E eu creio muito que junto com a tua ajuda, você aí que nos ouve, nós podemos comprar esse imóvel. E aí já não será apenas o projeto aqui de Manaus, mas o projeto a nível mundial, tendo a ajuda de cada um para essa efetivação ali na comunidade. E então, eu, missionária Osilene, mais conhecida como Lene Tavares, aqui da Rádio TV Web Voz da Promessa Manaus, sou eternamente grato a Deus pela tua existência. Você que a qualquer momento vai acompanhar este documentário, nosso desejo é que Deus te abençoe poderosamente e fica um beijo no teu coração.